Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos lá, vamos se preparar para mais uma aula? Bíblia e um caderninho. Quem precisar fazer alguma anotação, você já pode ficar aí com seu caderninho e a sua Bíblia na mão, para a gente começar. O nosso tema bíblico de hoje fica lá em Atos, no capítulo 9 do livro de Atos. Você pode ler do versículo 1 até o 31. Lá você vai encontrar, versículo por versículo, a história do nosso personagem de hoje, que teve uma grande transformação na vida dele. Mudou até de nome. Não é? Para você ver o quanto ele foi transformado. Mudou de nome e eu posso dizer até que de profissão. Vocês já vão entender o porquê de mudar de profissão. O nome dele é Paulo, um missionário. E aí, na história, você vai ler e saber o que antes de ser missionário, o que Paulo fazia. Não era muito legal, mas você vai ficar sabendo, isso é importante para você, ok? Mas antes de começar a nossa história, vamos orar, né? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele está dando pra gente de aprender a palavra dele, ok? Feche seu olhinho da maneira como você está, se quiser ficar com o olhinho aberto também, mas coloque o seu pensamento conectado com Deus agora, ok? Senhor meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada criança, Senhor, que está, Senhor, nesse momento assistindo essa videoaula. Pai, que a Tua palavra, Senhor, esteja sendo fixada, Senhor, na mente e no coração de cada criança. Senhor, que essa história, Senhor, que vamos aprender hoje, traga, Senhor, um real significado, Senhor, aos nossos corações, de o que é ser verdadeiramente, Senhor, transformado pela Tua palavra, o que podemos fazer, Senhor, para levarmos a Tua palavra a outras pessoas, a maneira, Senhor, que Tu queres, Senhor, que nós sejamos, que nós façamos a Tua vontade, que o nosso coração, Pai, esteja conectado com a Tua vontade sempre, Jesus. Fica conosco, eu te peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada criança, sobre a família, Pai, de cada criança, Senhor, que está nos assistindo nessa videoaula, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês gostem da aula e agora eu vou contar para vocês a história do nosso personagem, Paulo, o missionário. Vamos lá? Quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, muitas pessoas, muitos cristãos ficaram aqui e começaram a sofrer perseguição. Sim, eles não podiam mais falar do amor de Jesus. E quando os soldados encontravam as pessoas que falavam de Jesus, logo eles tentavam prender. Foi aí que começou a perseguição dos cristãos. E eles começaram a se espalhar por diversas outras cidades e se esconder, não morar mais aonde eles moravam, porque eles tinham medo que os soldados chegassem e prendessem eles. Porque os soldados estavam com cartas, eles entregavam cartas para os cristãos e na mesma hora aquele cristão tinha que ser levado preso. Nem adiantava reclamar, eles iam preso. Então, o que eles fizeram, como eu já falei, eles começaram a fugir. Se esconderam em outras cidades, saíram dali de Jerusalém, das cidades onde eles moravam. Foi aí que os líderes religiosos nomearam uma pessoa chamada Saulo. Saulo era muito temido, porque ele simplesmente pegava todos os cristãos que ele visse na frente dele e prendia. Então, todo mundo que ouvia esse nome ficava com medo e não queria de jeito nenhum encontrar
Saulo pelas ruas, porque senão eles já sabiam, né? Já era. Prendia, ia ser preso. Foi aí que Saulo resolveu, sabendo que os cristãos tinham fugido para outras cidades, ele resolveu pedir cartas para que ele pudesse ir nas outras sinagogas das outras cidades, a fim de prender esses cristãos que estavam escondidos nos outros lugares. Saulo foi bem espertinho. Foi aí que, quando Saulo estava indo na direção de outra cidade para pegar os cristãos que estavam escondidos, ele começou a aparecer uma luz muito forte sobre ele e ele não conseguiu enxergar mais nada e caiu no chão. Daquela luz, ele só ouviu uma voz que falou assim com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, sem enxergar mais nada, perguntou: quem é você, Senhor? E lá daquela luz, ele só ouviu uma voz dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele, sem acreditar no que ouviu, ficou apavorado. E naquela mesma hora, Saulo perdeu a visão dele e não enxergou mais nada. Aí ele perguntou: Senhor, o que queres que eu te faça? E Jesus continuou falando para ele: vai até a cidade de Damasco, porque lá alguém vai te ajudar. Saulo foi ajudado e ele saiu dali cego, sem poder enxergar, e foi guiado até a cidade de Damasco. Quando ele chegou lá, ele recebeu a ajuda de uma pessoa. Ele se chamava Ananias. Ali Ananias ajudou a Saulo e falou com Saulo e contou tudo o que tinha acontecido na vida de Jesus para Saulo. E Saulo pôde aprender junto com Ananias e com os outros discípulos que estavam ali tudo sobre a vida de Jesus. Ananias também orou por Saulo e a Bíblia conta que caíram dos olhos de Saulo como se fossem duas escamas. Sabe escaminha? Eu penso que eram escamas de peixe, alguma coisa assim. E na mesma hora ele voltou a enxergar. Então, o tempo que ele ficou ali com Ananias, ele ficou aprendendo sobre a palavra de Deus. E aí, Saulo trouxe muita dúvida na mente das pessoas que estavam por ali, porque ele começou a falar do amor de Jesus de uma forma muito intensa. Enquanto ele estava ali com os discípulos, tudo que ele pôde aprender sobre a Bíblia, sobre realmente todas as coisas que Jesus tinha feito durante a vida dele, ele tentou aprender e ele trouxe muita dúvida. As pessoas começavam a ouvir ele, porque ele logo já saiu pregando, falando do amor de Jesus, e elas não entendiam. Ué, mas esse aí não era Saulo que pegava os cristãos, que ia com os soldados e prendia a todos os cristãos? Como é que agora ele está falando do amor de Jesus? Porque Saulo não acreditava que Jesus perdoava os pecados e que Jesus nos levava até Deus. Ele simplesmente ignorava isso. Ele não acreditava. E as pessoas começaram a ficar surpresas e apavoradas com o tamanho da mudança de Saulo. Saulo mudou tanto, gente, que até o nome dele mudou. De Saulo, ele passou a ser chamado Paulo. Agora sim, o nosso personagem com um nome transformado. Saulo passou a ser chamado Paulo, um missionário. E lá, em todas as cidades ao redor, por onde ele começou a passar, ele falava do amor de Jesus. O amor que liberta. Então, as pessoas, os líderes religiosos começaram a blá, 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 blá,
a falar da transformação de Saulo, e, aliás, Paulo, que transformou e mudou até o nome dele. Eles não acreditavam que aquela pessoa que perseguia os cristãos agora falava do amor de Jesus. E o que eles fizeram? Fizeram um plano para matar Paulo. Eles não queriam mais que Paulo ficasse vivo falando do amor de Deus, porque eles viram que as pessoas começaram a acreditar, a passar a acreditar em Paulo, porque olhavam para ele e viram o quanto ele tinha transformado. E o que isso refletia? Refletia o amor de Jesus. Só o amor de Jesus que podia transformar uma pessoa que antes lutava contra os cristãos e hoje acreditava no poder do amor de Jesus, no poder desse amor que perdoa todos os nossos pecados. Mas os seus amigos descobriram que os líderes religiosos estavam querendo matar a Saulo. E o que eles fizeram? Não, você pode ficar tranquilo, amigo, nós vamos te ajudar. Eles desceram Paulo por uma cesta através dos muros, sobre os muros, e Paulo conseguiu fugir dali de onde ele estava. E o que aconteceu? O nosso Paulo, missionário, continuou falando do amor de Jesus em várias outras cidades por onde ele passava. E ali começou uma igreja. E outra cidade ele foi e começou outra igreja. E foi em outra cidade e começou mais uma igreja. Por todos os lugares que Paulo, missionário, passava, ele deixava muitas almas para Jesus. Muitas pessoas começaram a aceitar a Jesus através da vida de Paulo. Olha só. Muitas pessoas conseguiram enxergar o amor de Jesus através da vida de Paulo, através da mudança, que Jesus fez na vida de Paulo. Jesus fez tanta mudança que mudou até o nome dele, de Saulo para Paulo. E essa é a nossa história de hoje. Eu quero muito que vocês leiam, lá o capítulo de Atos 9, o capítulo 9, para vocês lerem bem direitinho, versículo por versículo, a história completa, ok? Aqui a gente fez uma brincadeirinha, usei algumas figuras, para que vocês gravassem um pouco mais, mas é muito importante que vocês peguem a Bíblia de vocês e leiam lá o capítulo 9 de Atos, ok, crianças? Espero que vocês sejam abençoados com essa história, em nome de Jesus. Fique com Deus.